Olá, bom dia Fabrício, bom dia aos demais, quando verem a gravação. Estamos iniciando o encontro de hoje, dia 15 de junho, né? E hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central, que são as medidas e medidas de dispersão também, né? Como iniciando a falar. As medidas de tendência central são moda, média, mediana, né? A média aritmética, tanto a aritmética simples quanto a ponderada. A gente não adentra, não tem necessidade, pelo menos para a gente, do conteúdo nesse momento, trabalhar com média geométrica, harmônica, enfim. Aí a gente vai ali com média aritmética simples e ponderada, que tem tudo a ver uma com a outra, né? Só a forma de interpretação que acaba diferindo um pouco. E aí a gente já vai adentrar também as medidas de tendência, de medidas de dispersão, que nesse caso a gente tem o desvio médio simples, a gente tem a variância, o desvio padrão, entender quais são essas ideias e o que elas representam, o que elas querem dizer para a gente. E aí, com isso, a gente vai avançando na próxima aula para a parte de probabilidade já. Tá bom? A gente ainda vai ver gráficos, enfim, e depois a gente já parte para a probabilidade. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Uma telinha aqui. Deixa eu ver, pronto. E aí, o que é que acontece? Esse aqui é o conteúdo da gente de hoje, né? Tem só uma correçãozinha. Coloquei a data. Medidas de tendência central e de dispersão. A gente vai falar sobre moda mediana, média aritmética, desvio simples, desvio médio simples, desvio padrão. Antes disso, a gente fala sobre variância. Tá certo? Então, primeiro entender o que é cada um desses conceitos, como eles representam. Vale frisar que eu comecei na semana passada com vocês a tratar dos dados que eu tirei do site do INPA sobre precipitação pluviométrica, ou seja, o índice de chuvas, no município de Cabo de Santo Agostinho, no mês de maio. Então, esse é um retrato que é para a gente ver como a gente vai fazer o tratamento disso durante a pesquisa da gente, com os dados que a gente vai coletar e que a gente tem que descrever, tá certo? Então, supondo que a gente tivesse um mês, supondo que a gente tivesse com os dados do mês de maio para chuvas no município do Cabo de Santo Agostinho, tá certo? E aí, o que acontece? A gente vai passar logo aqui da aula anterior, né? Que a gente vai trabalhar com os dados da chuva, de chuvas no Cabo de Santo Agostinho no mês de maio, que são esses dados aqui que a gente coletou já. Então, a gente tinha aqui a tabela com os dados brutos, tabela RAW organizada pelo número pelo dia, né, do mês de maio, e quanto de chuva caiu naquele dia, naquela região. Então, a gente tem todas essas informações. E a gente vai tratar justamente com elas, tá certo? Primeiro, vamos entender o conceito, acho que mais simples, é o que dá menos trabalho, que é o conceito de moda, né? Moda, no conceito geral, aquilo que mais se repete, aquilo que está em voga, aquilo que está em destaque, né? Então, quando a gente olha para uma série estatística, a gente procura ver qual é a informação, qual é o dado, tá certo? Que ele tem mais destaque, ou seja, que ele tem mais visibilidade, que ele tem uma maior quantidade de vezes que aparecem. Então, a gente, se olhar aqui, né, a gente pode até ter um pouquinho de dificuldade para ver. Eu peguei e fiz o seguinte, fiz um recorte aqui do primeiro ao 11º dia e do primeiro ao 10º dia, tá bom? Então, já trouxe para cá, ó, certo? 11º dia e aqui até o 10º. E aí, olhando para essa série estatística, a gente tem o seguinte, né? Dentro dessa série daqui, a gente vê que alguns valores eles se repetem, né? Especialmente, no caso aqui, é o 0 e o 0.
Pode ver que o 7 só aparece uma vez, o 3 só uma vez, 32 só uma vez, 31 também, 1,2, 14,5, o 12, o 16,5 e o 15, tá bom? Então, nessa série, a gente só tem um dado que ele se destaca mais. Então, quando a gente fala em moda, eu não quero saber o número de repetições, mas o dado que mais se repete. Então, a moda dessa série dessa série daqui estatística é uma moda simples, só tem uma moda. E o valor dessa moda é zero. Apesar dela se repetir duas vezes, a moda é zero, tá certo? No segundo exemplo, a mesma forma, né? Só o zero aqui que se destaca. Se a gente pegar um outro recorte, pode ser que a gente ache outros valores de série, por exemplo, de repetições. Tem 31 aqui, que se repetia. Pronto. Vou pegar aqui do 5 ao 28, tá bom? Vou colocar aqui, selecionei aqueles dados para colocar em ordem, eu clico com o botão direito e venho aqui, ó, colagem especial, transpor. Aí ele vai colocar na horizontal, tá bom? Só dá uma diminuída aqui no espaço para poder caber todo mundo. Eu vou ter que dar uma reduzida aqui no zoom. Pronto. Agora todo mundo aparece. Então eu tenho aqui do 31, do dia 5 ao dia 28, a gente percebe que o 31 ele se repete duas vezes. A gente também percebe que o 15, 12, 14, 6, o 0, ele se repete 8 vezes. Não, 9, na verdade. Vou dar aqui outra cor, vou botar azulzinho. Pronto. Então, nesse dia aqui não choveu, nesses dias aqui não choveu nada, nesses 2 dias aqui, 31. A gente tende a pensar assim, não, então tem duas modas, né, essa série, porque ela tem dois valores que se repetem. O 31, que se repete duas vezes, e o 0, que se repete 9 vezes. E aí a gente se equivoca. Por quê? Na moda é somente o número que mais se destaca, o número que tem o maior número de repetições. Então, nesse caso aqui, somente o 0 ele se repete 9 vezes, o 31 se repete duas. Então, ele só tem uma moda, tá bom? Quando tem uma moda, é só a gente. Quando só tem. Eita, como é que tá? Quando só tem uma moda, a gente chama inclusive a série de série modal, tá bom? Quando tem duas modas, bimodal. Quando tem três modas, trimodal. Quando tem quatro modas e em diante, polimodal, tá certo? Tem várias modas. Se ele não tiver moda nenhuma, o que pode acontecer, todos os números terem o mesmo número de repetição, então a gente chama essa série de amodal, tá certo? Então, o que é uma moda é o dado da série que se repete mais vezes. Como encontrar a moda? Só procurar o número de repetições. Só procurar o dado que tem, o dado que aparece mais vezes. Outra forma da gente pensar é que tem a maior frequência. Se ele tem a maior número de repetições, ele consequentemente tem a maior número de frequência. Tá bom? Como é que a gente representa isso em linguagem matemática? Não tem uma especificação, né? Então, a moda vai ser x
O que x a frequência de x é a maior de todas as frequências, tá bom? De qualquer que seja ali, x com índice i, tá? O que essa frequência é maior que a frequência de todos os outros n's, de todos os outros n's da série, tá certo? Então, professor, vamos supor aqui que eu não tenho 31 e que eu viesse até aqui, por acaso. Bom, podem perceber o seguinte, vou dar um zoom aqui. Opa. Pode perceber o seguinte, nessa série daqui, tanto o 31 quanto o 0, ele também se repete só uma vez. Então, todos têm a mesma frequência, não tem nenhum dado que se destaca, tá bom? Logo, essa série ela é amodal. Vamos supor que aqui fosse 31 também, e que aqui fosse 0, e que aqui fosse 12. Pronto. Percebam que o 31 se repete duas vezes, tá certo? O 0 ele se repete duas vezes, e o 12 ele se repete duas vezes também. Então, cada um desses valores é uma moda da série. Nesse caso, a série seria trimodal, porque ela tem como moda o número 31, o número 0 e o número 12, tá bom? Aqui embaixo, nesse exemplo, né, que é o recorte aqui de cima, a gente tem 9, 11 informações, 15. Então, a gente tem aqui, ó, todos esses valores aqui, eles não se repetem nenhuma vez. Logo, essa série é amodal, tá bom? Próximo conceito sim, então uma observação. Para a gente perceber a moda, a gente não precisa que a série, os dados da série estejam organizados, tá bom? A gente pode ter os dados ali brutos e ver qual a moda, simplesmente vendo quantas vezes eles se repetem. Num outro exemplo aqui, o que é que acontece? Quando a gente tem uma distribuição de frequência, para a gente é maravilhoso quando tem uma distribuição de frequência. Por quê? Porque na distribuição de frequência, a gente já vê quem tem a maior frequência. Ou seja, quem tem o maior número de repetições. Olha, a maior frequência de todos aqui, ó, todos esses dados, é quem não é 31, que é o total, né? É quem se repete 10 vezes, em 10 dias. Então, qual é o dado que tem 10, que ele se repete 10 vezes? O 0. Então, cuidado aqui com a interpretação sobre o que é a moda, porque a moda aqui não é 10, a moda aqui é o 0. Tá certo? Então, essa daqui é a moda, é o dado que a gente tem. Então, quando a gente tem a distribuição de frequência, fica bem facinho da gente identificar a moda. Próximo conceito que a gente vai trabalhar aqui é mediana, né? Mediana é o termo do meio. E aí, para a gente calcular a mediana, a gente precisa ter uma observação, né? A mediana, não, para a gente fazer a mediana, a gente não pode aplicar a mediana nos dados brutos, tá certo? Obrigatoriamente, a gente tem que ter os dados organizados, tá certo? Os dados organizados, seja em ordem crescente ou decrescente, a gente tem que alinhar para depois descobrir a mediana. Existe uma forma fácil de descobrir a mediana quando formas diferentes de perceber a mediana quando a série tem um número ímpar de termos e quando a série tem um número par de termos. Na ímpar ela é mais direta, porque vai sobrar exatamente um número ali no meio, e na número par a gente não tem tão diretamente esse conceito, tá bom? Então a mediana é o termo do meio, de forma bem
termo do meio, ou, para ficar bonitinho aqui, o termo central da série. Tá bom? Como encontrar a mediana? Aí a gente tem duas situações. Número ímpar de termos. Esse aqui é o modo 1. E quando o número de termos da série é um número par. Tá bom? E aí, vamos ver como é que isso se comporta. Então, vou voltar aqui para esses dados aqui que eu já separei. Então, eu peguei os dados brutos, coloquei aqui, na ordem dos dias de chuva. A gente não pode calcular a mediana por isso aqui. Porque o que é que acontece? A ideia da mediana, eu tiro o menor e o maior valor, sempre. E vejo qual é o termo que está ali no meio. Então, se a gente, por acaso, fosse trabalhar com esses dados aqui, e aí eu vou copiar e colá-los, aqui não está em ordem. E aqui está em ordem. Bruto e rol. Vamos colocar assim. Para colocar em rol, eu vou classificar aqui do menor para o maior. Acho que aplica. Ah, não vai aplicar. Tem que colocar manual. Hum. Pronto, copiei, colei aqui. Ó. Aqui estão os dados brutos e aqui estão os dados na tabela RAW, né? Organizadinhos. O que é que acontece? Se eu sair tirando o menor e o maior, essa é a ideia, eu tiro novamente o menor e o maior, o menor e o maior, o menor e o maior, e novamente o menor e o maior. Aqui sobrou um termo do meio, tá bom? Essa daqui é a mediana, ok? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho 11 dados no total, né? 11 informações. Tirei as 5 primeiras, tirei as 5 últimas. Sobrou o dado do meio. E aí, ó, eu digo a mediana. Qual informação está correta? A de baixo. Essa daqui está correta. Essa daqui não está. Mas, professor, eu não tirei as 5 primeiras informações e não tirei as 5 últimas? Sim, mas as 5 primeiras não eram necessariamente as 5 menores. E as 5 últimas não eram necessariamente as 5 maiores. Então, essa forma daqui de pensar, ela está incorreta, tá bom? A gente, para calcular a mediana, a gente é obrigatório e é obrigado a colocar as informações em ordem crescente ou decrescente, organizá-las para só depois calcular a mediana, tá bom? Quando tem um número ímpar, percebam o seguinte, a gente tinha 11 informações, tirou 5 menores, tirou as 5 maiores. Sobrou exatamente a do meio. Quando a gente tem um número par de informações, como é o caso aqui embaixo, e aí eu vou reorganizar aqui, eu vou copiar,
Tô. Deu uma queda aqui na internet, mas conseguiu voltar. Eu acredito. Tá gravando aqui. Pronto, voltando aqui. Então, a gente tem, não sei exatamente qual ponto que a gente perdeu aqui, mas vamos lá. Tem os dados brutos e tem os dados... Deixa eu compartilhar a tela de novo, professor. Não tá aparecendo. Ah, tem que compartilhar. Beleza. Obrigado. Tem que compartilhar. Vamos ver aqui. Pronto, acho que agora vai. Então, na informação, eu acho que deu para gravar tudo isso aqui. Quando a gente tem 11 informações, tirou as 5 menores, as 5 maiores e ficou exatamente a do meio. Quando a gente tem um número par de informações, por exemplo, aqui a gente tem 10 informações, contagem 10. Não vai acontecer isso direto, tá bom? Porque o que é que acontece no ROL? Quando eu vou tirar a menor e a maior informação, a menor e a maior, e eu for repetindo esse processo, vai chegar um momento em que eu vou tirar. Se eu tirar novamente, aqui eu já tirei as 4 menores e as 4 maiores. Se novamente aqui eu tirar a menor e a maior, não vai sobrar nenhum dado, tá bom? E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente vai parar antes e vai observar essas duas informações aqui. Essas duas informações é que vão dar a mediana da gente. Como? Através do cálculo da média, tá bom? E o que é a média? É quando a gente iguala os valores de todos os dados que a gente tem, né? Tirando onde a gente tem mais, a gente vai completar onde tem menos, de forma que eles dois fiquem iguais. Como é que a gente faz isso? Somando e dividindo, que é o que a gente faz de média, que a gente já calcula desde pequeno as notas da gente. Então, pega 7 mais 12, né? Vou colocar aqui igual, primeira informação, mais a segunda informação, tá bom? Eita, esqueci de abrir o parênteses antes. Vou colocar parênteses para somar os dois e dividir por 2. Bom? Outra forma de calcular seria escrever igual a média dessas duas informações. Abre parênteses, seleciona os dados e fecha parênteses. Também isso acontece, tá certo? Eu vou copiar isso para cá. Copiar e colar, porque aqui ele vai calcular a mediana dessas duas informações de cima. Qual o problema das duas informações de cima, que também tem 10 dados e exatamente são os mesmos dados? Esses dados, eles estão brutos, eles não estão ordenados. Logo, essa mediana daqui, ela está errada, tá bom? A gente não pode considerar ela. A correta é essa daqui de baixo. Então, vou até apagar essa informação. Tá bom? Tem um erro aqui. A informação correta é essa. Professor, tem uma forma da gente pensar qual é o dado do meio de forma mais rápida? Sim, tem como, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, né? Vou colocar até em outra cor. Então, a gente vê o número de dados que a gente tem para calcular a mediana. Que imagina se a gente tirar o menor e o maior de todos os dados e que a informação que a gente tenha 2.500 dados diferentes. A gente precisa de um jeito diferente para fazer esse cálculo, né? E, tipo, não tem essa informação no Excel. Então, é o que a gente tem que saber. Para calcular, o que é que a gente faz? A gente pega o número de dados que a gente tem e divide por 2. Só isso. Tá bom? Número de dados e dividir por 2. Se for ímpar, como é o primeiro exemplo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai dar um número decimal. Por exemplo, 11 dados dividido por 2 dá 5,5. Então, a gente vai observar o seguinte, vai observar essa parte inteira. E a gente vai arredondar sempre para menos, tá bom? Então, atenção, 5 dados.
a gente vai ter que tirar os 5 menores e os 5 maiores. Logo vai sobrar o dado número 6, da sexta posição, que é o inteiro maior. O dado do inteiro menor, do inteiro maior, mais próximo, é justamente a mediana. Isso vai servir para qualquer série que tenha um número ímpar de termos. Ah, professor, vamos dizer que eu tenho 17 dados. Ou, 17 não, 21 dados. Bom? Então, 21 dividido por 2 dá 10,5. Tá certo? Então, o que é que vai observar? Eu vou tirar os 10 menores termos e os 10 maiores termos. Logo, o 11º termo, o termo que tiver na 11ª posição, é a nossa mediana. Se tiver 1571, tá bom? Dados. Vou pegar 1571, dividir por 2. Vai dar o que aqui? 785,5. Pronto. Então, eu vou tirar os 785 menores, 785 maiores. Vou procurar quem está lá na 70ª, 86ª posição. E esse número, esse dado que tiver nessa posição, vai ser a mediana. Tá bom? Lembrem sempre, é com relação ao dado que tiver ali. Professor, e se tiver um número par? Mas se tiver um número par, o que vai acontecer é que a gente vai ter que calcular uma média aí. Certo? Então, se for um número par, vou colocar aqui em vermelho. Se for par, aí o número vai dar inteiro. Por exemplo, a gente aqui tinha 10 dados, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. Só que eu não posso tirar os 5 primeiros e tirar os 5 últimos. Eu vou tirar os 4 primeiros e os 4 últimos. Dessa forma, eu vou ter que pegar o 5º termo e o 6º termo. Eu vou ter que pegar os dois para tirar a média. Tá bom? E o resultado dessa média que vai ser a mediana. Então, não vai ser o próprio número, vai ser o resultado de. O que é que acontece? Quando eu quero calcular a moda, obrigatoriamente vai ter que ser um ou mais termos, a não ser que seja a modal, mas vai pertencer à série. Na média, não necessariamente vai pertencer à série. Se for um número ímpar de termos, acontece que vai ser um termo da série. Se for um número par, pode ser. Por que pode? Porque pode ser que os dois números sejam iguais. O número da 5ª e da 6ª posição, por exemplo. Se tiver aqui 38, 36 dados. 36 dividido por 2 dá 18. Tá bom? Então, eu vou pegar o 18º e o 19º termos para calcular a posição. Vou tirar a média, saber quais são os termos que estão nessas duas posições. Vou dividir por 2 e eu vou encontrar, então, a mediana. Se for 1.570 termos, vou pegar 1.570, vou dividir por 2 e vai dar 785. Então, eu vou pegar o da 85ª posição e o próximo. Para calcular, tirando a média daqui. Tá certo? Como é que eu calculo, então, dentro de uma série, de uma distribuição de frequência? A moda, eu via quem tinha maior frequência e sabia quem era o termo. Para calcular a mediana,
eu tenho que saber qual o número de termos, dividir por 2 e saber quem é que está naquela posição, tá bom? Então, vejam só, aqui nessa série, a gente viu 31, a precipitação de 31 dias, as chuvas de 31 dias. Então, vou pegar aqui 31 e dividir por 2. Isso vai dar 15,5 dias. Opa, série... Isso aqui é uma série com um número ímpar de termos, logo vai dar a posição exata, né? O que é que a gente faz? Vai descartar os 15 primeiros e os 15 últimos. O 16º, a 16ª posição é o que importa para a gente. Porque o da 16ª posição vai ser o termo que vai ser a nossa mediana. Mas, professor, como é que eu vou saber? Porque se a pessoa for... vou tentar olhar na distribuição de frequência aqui, não dá 31 termos, dá 19, porque são os dados que a gente tem. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, existem termos que estão repetidos. O 7 está repetido, o 31 está repetido 2 vezes também, o 0 está repetido 10 vezes. Então, numa série normal é como se eu tivesse 0, 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 aí depois 0,5, 1, ou 0,5, 0,5, 1, 1,2, 3, 6, 7, 7, 8, 12, 14 e assim por diante. Então, eu vou passando aqui, ó. Se a gente vai olhando no computador, se tiver só com papel, a gente vai contar, né? 10 mais 2, 12, mais 1, 13, mais 1, 14, mais 1, 15, mais 1, 16. Pronto, é a 16ª posição. Então, eu parei aqui, ó. 16ª posição. 16 termos, tá bom? Quiser somar, aí é só olhar aqui, ó. Nessa pontinha aqui embaixo tem a soma. Então, 16. Quem é o termo que está na 16ª posição? É o termo número 6. Então, essa daqui é a nossa mediana. Essa é a moda dessa distribuição de frequência e essa é a mediana dessa distribuição de frequência. É o termo 6, é o dado número 6, tá bom? Então, essa é a forma da gente prestar atenção ou calcular como é que vai dar. Por vezes, acontece o seguinte, podia ser que aqui a gente tivesse 30 termos, vamos supor, né? E caísse aqui 15º e o 16º termos, que até aqui é o 15º e aqui é o 16º. Então, o 15º termo deu 3, o 16º termo deu 6. A gente iria somar 3 mais 6, que vai dar 9, e dividir por 2, 4,5. Então, a mediana dessa distribuição de frequência seria 4,5, caso ela tivesse 30 termos. Suponha que o 15º e o 16º fossem o valor 7. Se eu tenho dois valores iguais, o 15º é 7 e o 16º é 7, a média de duas coisas iguais vai ser ela mesma, porque eu não tenho nada que completar em nenhum outro lugar. Tá entendendo? E aí é que está o conceito de média. E aí a gente pode passar para o conceito de média, ou ali foi o de mediana, a gente passa agora para o conceito de média aritmética. A média aritmética é uma forma de você equalizar e deixar todo mundo com o mesmo valor. Ela pode se comportar de maneira simples ou ponderada. A única diferença da simples para a ponderada é o seguinte: na ponderada eu levo em consideração que eu tenho em consideração, né, que alguns termos eles estão se repetindo. Então, ele é perfeito para a gente entender a distribuição de frequência. A gente usa a média ponderada na vida da gente quando a gente vai fazer uma prova em que algumas questões, por exemplo, a prova tem um determinado número de questões maior de uma disciplina do que de outra, ou de uma parte da disciplina do que de outra, né? Determinada atividade ela tem um peso maior. Por exemplo, para vocês aqui em estatística,
o trabalho ele vai ter um peso maior, certo? Porque ele vai reunir todos os outros conceitos, é diferente das atividades que vocês estão fazendo paulatinamente. Quase que não saiu. Paulatinamente. E aí vocês vão pegar esse valor, né? E a gente leva em consideração, quando a gente fala ponderado, a gente pensa em peso. E a gente dá uma ênfase maior na atividade que estão mais procurando. Aqui eu dou uma ênfase maior, por exemplo, no zero, porque o zero é o número que mais se repete aqui. Então, quando tem um número que ele passa a se repetir muito, ele tem uma tendência de puxar os valores para ele, tá certo? Eu vou. A ideia geométrica da série é a seguinte: eu vou pegar esses dados aqui. De índice, eu vou plotar um gráfico daqui. Vou botar aqui inserir gráfico e vou fazer propositalmente um gráfico de linhas. Pronto. Deixa eu dar uma diminuída no zoom, botar um preto aqui, pronto. Aqui é o gráfico que representa a precipitação de chuva, é um gráfico histórico, né? A precipitação de chuva ao longo do mês de maio, certo? Aí imaginem o seguinte, essa é a forma da gente pensar, e a gente visualmente consegue ver que tem um dia aqui que é díspare, tá bom? Inclusive foi seguido de alguns dias aqui sem chuva, né? Mas foi antecedido aqui de dias que teve uma chuva moderada, né? Teve uma chuva um pouquinho maior, mas nada que se igualasse a esse aqui. Então, quando a gente vai calcular a média, né, da série, eu vou ver o valor total de chuva que aconteceu naquele dia, e a gente vai dividir isso, 415, pelo número de dias. Então, imagina que a gente tivesse o poder de pegar aquela chuva e dizer assim, ao invés de chover um dia só muito, eu vou distribuir essa chuva durante o mês. E todos os dias vai descer aquela mesma quantidade de chuva, tá bom? A gente tem como fazer isso com racionamento de água, né? Vou liberar tantos litros de água a cada dia, não necessariamente uma quantidade muito grande, num dia só para todo mundo encher a torneira, não. Eu prefiro que todo dia as pessoas vão recebendo um pouquinho disso aqui. Você pode imaginar também como terreno e tudo mais. Então, imagina que a gente pudesse ter esse poder de distribuição e a gente descobre aqui que todos os dias poderia chover aqui 13,4, tá bom? De chuva. Então, a gente tem aqui, vou só copiar. Em vez de chover isso aqui cada dia, vai chover 13,4 todos os dias. Em si, eu acho que vai, não sei se vai dar exatamente igual. Ó, deu um pouquinho mais. Em 2 dias aqui eu vou colocar como 3, 3, que vai ficar bem sutil. Vou fazer o gráfico agora desses dados daqui, ó. Tá bom? Vou inserir gráfico. De novo, vou fazer um gráfico linha. Só que aí eu vou mudar uma coisa. Que veja que eles trazem uma informação diferente. Eita, não queria com pontos. Pronto. Professor, mas esse gráfico está tão diferente do anterior. Vou tentar colocar os dois aqui, um ao lado do outro. Pronto.
Só que aqui os parâmetros são diferentes, ó. Aqui eles estão variando entre 0 e 140, e aqui entre 3,2 e 3,3. Por isso está dando a diferença. Aí formatar eixo. Eu não quero. Eu quero que ele vá de 0 a 140, como outro gráfico aqui também. Para eu poder compará-los, né? E formatar o eixo e coloquei o mínimo e o máximo que eu gostaria. Pronto. Vejam a diferença. Se a gente pudesse, tivesse o poder de distribuir as chuvas todos os dias do mês. Então, todos os dias iria chover 13,4. Ia dar uma diferençazinha, mas essa diferença quase não é notada, né? Dá uma inclinaçãozinha só aqui. Enfim. Então, percebam o seguinte. Olha a diferença desse gráfico, de um para o outro. Imagina que no lugar desse, que a gente estivesse fazendo medição de chuva, a gente tivesse com a área de um terreno, tá bom? Esse terreno é bem acidentado, esse aqui é um terreno plano, tá bom? Só que, se a gente imaginasse o tanto de terra, ou na diferença de nível de mar, né, para a gente alinhar esse terreno, olha o que é que como ficaria esse terreno plano. Significa o quê? Eu vou ter um trabalho muito grande para poder alterar isso aqui e colocar aqui para baixo, tá bom? Isso vai repercutir diretamente, né, quando a gente vai pensar nas medidas de dispersão, tá bom? Porque a medida de dispersão vai olhar justamente para isso, né? Ele vai ter o cuidado de dizer, é uma média, beleza, mas como eu obtinha essa média? Eu tinha dados assim que eles eram muito iguaizinhos, muito parecidos, ou eles tinham uma discrepância muito grande entre eles? Aqui tem uma discrepância enorme, né? Especialmente de um dos dados, né? E aí, isso vai repercutir diretamente no entendimento, o trabalho que eu vou ter. Se o terreno ele vai ter uma dispersão muito grande nos níveis dele, significa que se eu precisar, ou se eu quiser planar aquilo ali, eu vou ter um trabalho, um investimento muito maior do que se o terreno tiver poucas variações, tá bom? Essa é uma forma da gente entender também. Então, no cálculo da média simples, vocês percebam que peguei todos os dados que eles já estavam aqui somados e simplesmente, peguei esse dado, que é a soma de todos, e dividi pelo número de dados, que aqui é 31. Tá bom? E aí me deu essa média daqui, ó. Aqui está com uma precisão até maior. Então, essas informações aqui é o que eu vou levar, que eu levo em consideração na média aritmética simples, tá? Todos os dados ali estão alinhados. Eu não tive preocupação se tinham vários dados zero, enfim, eu saí somando de um por um e simplesmente calculei. Mas imagina que a gente tivesse muito mais dados para poder a gente trabalhar. Isso aí fica complicado. É justamente quando entra a ideia da média ponderada, tá bom? Na média ponderada, o que acontece? Eu levo em consideração os termos que eles têm uma repetição muito grande. E aí, por exemplo, nessa distribuição de frequência, eu vejo que o dado zero, ele se repete 10 vezes, tá bom? Então, qual a cota de participação do dado zero? O dado zero, e aqui eu vou colocar uma formulazinha, o dado zero, ele se repete, ele multiplica 10 vezes, tá bom? Sendo que eu não escrevi 0, 0 e 10. Por que não? Porque isso aqui é uma fórmula. Eu estou dizendo o seguinte, quando dá 2 cliques em cima, eu estou vendo que o índice de chuva, aquele índice de chuva que eu estou tratando, ele se repetiu 10 vezes, né? O azulzinho está circulado azul, está circulado vermelho. Se eu pegar isso daqui, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, olha para aqui, 0,5, que foi o índice de chuva, quando a gente multiplicou ele 2 vezes, quando ele participou daquela conta 2 vezes, deu um total de chuva de 1,0. Tá bom? Posso até colocar o número aqui. Pronto.
Uma casa só, né? Uma casa decimal. Pronto. Quando eu tenho, saio repetindo, olha como é que vai ficar. Onde tem 1, vai repetir a informação. Onde tem 2, 7 vezes 2, 14. Isso daqui de eu estar considerando, quando se repete 2 vezes, eu vou ter que multiplicar por 2. Quando se repete 10 vezes, eu tenho que multiplicar por 10. E assim por diante. Isso é considerar o peso daquela informação. Eu ver quantas vezes aquela informação ali, ela se repete. Tá bom? Professor, qual vai ser o valor total? Eu vou somar. Igual a soma de todos esses termos aqui. Vou fechar o parênteses e dar um enter. Olha aqui, ó, 415,2, que é exatamente o valor que a gente tinha antes. 415,2. Então, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, elas são exatamente a mesma coisa. Só que na média, a média aritmética simples, eu estou levando em consideração que nenhum termo ali está se repetindo, eu não estou preocupado com isso. Eu simplesmente vou somar todos os termos e dividir pelo número deles. Só isso. Na ponderada, não. Na ponderada, eu passo a observar quando cada um dos termos, quantas vezes cada um dos termos vai se repetir. Então, o termo que vai se repetir 2 vezes, eu vou ter que multiplicar ele por 2. O termo que se repete 10 vezes, eu vou ter que multiplicar por 10. O termo que se repete 30 vezes, eu vou ter que multiplicar por 30. Tá bom? Então, na prova de vestibular, como antigamente tinha, né? Existia o peso de cada uma das questões. E aí vem o entendimento daquela área do conhecimento em que, na segunda fase, por exemplo, da federal, né, e na UPE, que era a fase única, a gente tinha essa preocupação de observar, opa, aquele dado ele tem uma maior, o maior peso, então eu tenho que dar uma caprichada naquilo ali. Acontecia, por exemplo, da área de, salvo me engano, jornalismo, a gente identificava por número, né? Na área de jornalismo, português, língua portuguesa, salvo me engano, tinha um peso 4, né? De 0 a 10, tinha peso 4. Então, ou seja, uma questão de português da segunda fase valia como 4 de outra determinada área, né? Matemática, quando a gente fazia matemática, matemática tinha um peso 3, física tinha um peso 3, química tinha 2 e língua portuguesa 2. Se não me engano, era isso. Ou seja, eu tinha que saber bastante matemática, eu tinha que ter uma preocupação maior com matemática e com física do que com química e português, porque um erro em matemática ou física comprometia muito mais do que um erro em português e matemática, em português e química. Em concurso acontece isso? Acontece, mesmo de forma implícita. Por exemplo, se um concurso ele tem 50 questões e ele diz assim, todas as questões valem 2, tá certo? Mas aí, no meio dessa prova, eu tenho 30 questões de específica, né? Vamos supor, conhecimento ambiental. Vocês tivessem 30 questões daquilo ali. 10 questões de matemática, 10 questões de português. De forma implícita, o concurso ele gerou um peso. Ele diz o seguinte, eu preciso estudar bastante as questões de ambiental, porque mesmo todas as questões valendo a mesma coisa, um erro que eu provoque ali em português, ele talvez não vai impactar tanto na nota. Se eu tirar uma nota razoável, não vai ser uma diferença tão grande do que se eu estiver errando ali na parte ambiental. Então, é algo que eu vou ter que planejar no meu estudo e acertar e procurar me ambientar ou ter mais informações ou acertar mais questões naquela área ambiental, tá certo? Então, existe o peso, mesmo que de forma implícita, a não ser que eu tenha 10 questões de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais, 10 de raciocínio lógico, enfim, e aí cada uma das partes tem o mesmo valor, tá certo? E aí a gente tem que observar isso. Então, essa daqui é a média ponderada. Como é que a gente escreve a diferença da média simples e da ponderada? Na simples,
a gente coloca assim, né? Geralmente, uma série... Opa! Uma série, a gente chama aquela série ali de série A, ou B, um número maiúsculo. Se eu quero calcular a média, a gente passa um traço assim em cima. Isso aqui quer dizer a média da série, tá bom? Então, eu vou pegar todos os termos daquela série, vou somar todos os termos, então, somatório de todos os xn's, tá bom? Todos os valores, sendo que n vai de 1 até n, são todos os termos da série, e esse somatório eu vou dividir pelo número de termos, tá bom? Se eu tiver 31 termos, eu vou somar todos os 31 termos e vou dividir por 31. Se eu tiver 80 termos, eu vou somar todos os 80 termos e vou dividir por 80, tá bom? Na ponderada, quase igual, só que aí a gente tem que observar o peso que cada um tem. Então, a gente vai somar todos... a gente vai somar o x1 e ver a frequência do x1. A gente vai pegar o x2 e vai ver a frequência do x2. A gente vai pegar o x3 e a frequência do x3. Vai multiplicar pela frequência do x3. Até que vai chegar a um xn, o último termo da série, e a gente vai multiplicar pelo número de vezes, pela frequência daquele termo na série, xn. E tudo isso a gente vai dividir por o número de termos da série. Então, resumindo isso aqui, vai ser o somatório de todos os xn's e f de xn, com n variando de 1 até n. Tá bom? O i, né? A gente pode colocar o i aqui para não confundir. O i. xi e f de xi com i variando de 1 até n. Todos os termos da série. Tá bom? Então, essa daqui é a linguagem matemática para ponderada e essa daqui é a linguagem que a gente usa matemática para série simples. Vimos como se comporta isso dentro da série e aí a gente vem para os conceitos. Apesar de ter a gente usar as séries simples, a gente usar bastante a média, a mediana, a média, a mediana e a moda, especialmente a média. A média acho que é a medida de tendência, ou quando a gente vai pensar em qualquer coisa, tira a média daquilo ali, né? Até quando eu sempre costumo dar um exemplo que a primeira pessoa que ensina a gente a tirar a média são a mãe da gente, ou parente da gente, né? Quando a gente é criança, bota a gente para encher os copinhos na festa, e aí diz, é para botar a quantidade de refrigerante igual para todo mundo. Se um copo fica mais cheio e outro menos cheio, a tendência é pegar aquele copo que está mais cheio, coloca no que está menos cheio, para que os dois fiquem com a mesma quantidade. Aquilo ali é tirar a média, né? E a gente já aprende pequeno. Então, apesar da média ser uma das medidas mais difundidas, uma das mais usuais, ela nem sempre atende às necessidades da gente. Então, a média, assim, por si só, ela é uma medida muito frágil, tá certo? E frágil por quê? Por exemplo, eu vou colocar aqui 10 termos. Vou colocar aqui um A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pronto. Deixa eu dar um zoom. Dez termos. Aqui. E eu vou colocar esses termos igual a 10. Todos eles iguais a 10. Vou botar um gráfico rapidinho, porque fica bem claro. Aqui eu vou escrever a média. E eu vou calcular a média. Todos esses termos, então eu escrevo igual, média, abre parênteses, seleciona todos os termos que eu quero calcular a média, fecho parênteses e dou um Enter, tá bom? Caso não, coloco a soma, igual a soma, né? Outra forma, igual soma de todos esses termos, ou vai somando esse, mais esse, mais esse, mais esse, enfim.
mais a soma de todos eles, dividido pelo número deles. Aí ou eu coloquei do lado 10 termos, ou eu vou escrever 10. Tá bom? Essa é a outra forma da gente escrever. Então, peguei essa série que tem média 10. Copiei tudo, porque a média fica sensível aqui, e a gente consegue observar. Aqui eu vou colocar o seguinte: 8, 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12, 12. Média 10. Vou colocar aqui 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Média 10. Vou colocar também 1 e 93. Acho que é isso. Não, 91. Desculpa. Média 10. Tá bom? E aqui eu vou colocar uma diferença um pouquinho menor. Ou nem tanto assim, né? 3, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 13. Deixa eu ver quanto é que eu preciso somar aqui para aumentar. Até que deu 68, então eu preciso de 32. Pronto. Percebam o seguinte: 10 informações em todas essas séries. Na primeira série, média 10. Na segunda série, média 10. Na terceira série, média 10. Na quarta série, média 10. Na quinta série, média 10. Se a gente for plotar o gráfico de cada um desses valores, vão dar 5 gráficos totalmente diferentes, ou muito diferentes uns dos outros, né? Nesse aqui vai dar uma linha reta, imbatível, perfeita. Aqui a gente vai ter 2 níveis, 8, e depois vai passar para 12. Tá bom? 8 e depois vai passar para 12. Vão ter 2 linhas retas, assim, com a ladeirinha lá no meio entre elas. Aqui vai ter uma ladeirinha crescente. Só que essa ladeirinha crescente aí, ela é mais ou menos se comportando da mesma forma. Aqui eu vou ter um piso lá embaixo, plano, totalmente plano, e de repente tem um morro altíssimo, 91. Totalmente díspare, tá bom? E aqui eu tenho um crescimento, depois eu vou ter um platô aqui, vou ter uma coisa bem regular, depois volta a crescer e, tipo, tem um crescimento bem rápido, tá certo? No entanto, todas essas séries, elas têm média 10, tá bom? Por isso que média é para a gente, em estatística, probabilidade, ela vai ser um conceito muito frágil, tá bom? Você tirar a média de um determinado valor, de um determinado grupo, ela não lhe dá características convincentes de você saber se é uma coisa muito regular. E aí é que entram as medidas de dispersão. Porque nas medidas de dispersão, o que vai acontecer? A gente vai ter justamente a preocupação, o cuidado de observar, beleza, eu tenho a média 10. Mas como esses dados, né? Todas essas informações que geraram a média 10, como é que elas se comportam? Elas vão se comportar de forma muito regular, impecavelmente, como estão aqui nesse primeiro exemplo. Haverá uma diferença um pouco regular aqui, nada tão comprometedor, né, como o segundo e o terceiro exemplos, tá certo? Vai ter tipo uma regularidade, mas tem uma hora que, tem um erro aqui no experimento. Imagina que fosse um experimento, todo mundo está crescendo 1 aqui, mas alguém cresceu 91, oxe, não, peraí, né? Temperatura da pessoa, você viu ali, a média de temperatura é 37 graus, ou 38 graus. Não, mas a pessoa estava ali com 35, 35, de repente tem uma temperatura que deu 40 e pouco. Opa, o que foi que aconteceu nessa hora? Derrubaram o termômetro no café, ou, tipo, deu uma diferença, de fato,
houve uma reação e a pessoa teve um pico ali de temperatura, né? Pressão alta, por exemplo, a hipertensão, né? A medição da hipertensão. Tem que ver isso aqui. Ou não, peraí, o negócio aqui é todo bagunçado, não tem estabilidade nenhuma. Então, a dispersão, ela vai dizer justamente isso. Existem, os dados, eles são regulares ou a gente tem que chamar atenção para alguma coisa? E aí é quando entram as medidas de dispersão que eu citei aqui no início. O desvio simples, o desvio médio simples, que tem tudo a ver aí com a média, só que com relação a essa variação, né? E o desvio simples é a variação que vai existir desse dado com relação à média. Tem aqui mais um que eu esqueci de colocar, que a gente usa antes, que é, a variância e o desvio padrão, né? Que aí o desvio padrão, inclusive, é uma das medidas que a gente utiliza bastante, esse conceito a gente utiliza bastante, né? Na variância a gente tem a descrição exatamente se nessa série existe um comportamento que é muito regular ou se existe uma diferença muito grande entre esses dados. Quanto maior a dispersão, quanto maior a variação desses dados, maior a variância, consequentemente, maior o desvio padrão. E aí, isso gera um tipo de gráfico que é muito específico e que a gente utiliza muito na matemática, gera um índice, um coeficiente aí que a gente utiliza bastante e que a gente sempre vê nos livros de estatística, e quando vê representações a respeito da estatística, a gente sempre percebe esse gráfico que a gente vai tratar na aula que vem, tá bom? Então, antes de entrar em variância e desvio padrão, eu quero apresentar para vocês o que é o desvio simples e o desvio médio simples, né? Eita, faltou um aqui. Mas vamos lá. Desvio simples. E desvio médio simples. A gente usa até essa sigla aqui, DMS, tá bom? O que é o desvio simples? É o desvio, ou seja, a diferença que existe entre cada termo e a média, tá bom? Então, vou pegar aqui este exemplo, tá bom? Eu vou marcar aqui em amarelinho, cada uma das séries, azulzinho, pronto. Fixando. Aqui. E aqui. Aqui a gente encontrou a média. Pronto. O que é que acontece? A média é 10, né? Então, vou anotar aqui, eu quero a diferença desse termo, esse, menos o valor da média. Agora eu quero igual esse valor menos a média. Esse valor de cima menos a média. E aí eu vou fazer isso com todos eles. Eu acho que se puxar vai dar erro aqui. Deixa eu só ver aqui se pegou todo mundo O3. O3, 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 R3. Não, aí puxou para o R. Vou ter que fazer um por um. Nem sempre ele, o Excel entende o que a gente está querendo. Não tem problema. Opa! Igual a esse menos a média. Esse menos a média. Esse menos a média. Esse menos a média. Igual a esse menos a média. Igual a esse menos a média. Opa. Um erro aqui. A média.
E, por fim, esse menos a média. Estou preocupado com os outros, a gente não vai gastar tempo com os outros. Quando a gente copiar aqui, ó, por de baixo, copiou e colou, ó, já calcular a média de todo mundo, tá bom? Vou passar aqui de lado. Média, o laranjinha, e a gente ficar bem claro aqui. Olha, percebam o seguinte, a gente tinha a média 10. Os termos aqui são 10, todos os termos são 10. Pronto, deixa eu deixar bem grandinho aqui. Todos os termos são 10. Consequentemente, a média é 10. E a diferença da média para cada um dos termos, consequentemente, vai ser 0. Na segunda, a gente tem a diferença entre o 8 e o 10, e do 12 para o 10. Só isso. O 8 é 2 números a menos, e o 12, 2 números a mais. Por isso que fica aqui negativo, e ali fica positivo, né? 2 positivo, 2 negativo. Aqui, a diferença de cada um dos termos. O 5 está distante 5 para menos do 10. O 6 está distante 4 para menos do 10. O 15 está distante 5 a mais do 10. Isso vai acontecer com todos aqui, ó. Distante 9, distante 81 e tudo mais. E cada um desses valores que a gente calculou aqui é o desvio simples. A diferença que existe entre aquele ponto e a média. Aquele valor, aquele dado e a média. Tá certo? Esse é o desvio simples. O que é o desvio médio simples? É quando eu pego todos esses desvios simples, somo e divido pelo número de vezes que vai acontecer. Com uma observação. Tá bom? Observação, professor. Se eu somar todos esses, né? Aqui é a soma de todos, a média deles, pronto. Se eu pegar simplesmente e copiar, vai dar 0. Vai dar 0. Vai dar 0, vai dar 0 e vai dar 0. Professor, por que deu 0? Porque se eu estou somando números positivos, diferenças positivas e diferenças negativas, obviamente, elas vão se anular, né? Somando todos esses 9 aqui que são tão distantes para menos, vai dar 81, que é justamente o que está sobrando lá no último, né? Então, o desvio médio simples, ele é a média de todos esses valores, com uma observação. Eu não posso tratar com números negativos. Eu tenho que pensar na distância, no conceito de distância, como eu penso lá na física. Conceito de distância, está distante 9. O sinal, negativo ou positivo, vai ser para indicar o sentido. 9 para a esquerda, 9 para 81 para a direita. 2 para a esquerda e 3 para a direita. Isso é que vai mudar, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Para que a gente possa calcular, né? Eu vou diminuir aqui os 10. A gente vai calcular o valor absoluto, tá certo? E para calcular esse valor absoluto, a gente tem como escrever aqui ABS. Foi isso que eu escrevi. Igual ABS, que é o retoma o valor absoluto de um número sem sinal. O valor absoluto que a gente aprende lá no sexto ano é justamente para isso, né? Eu aprendi na quinta série, vocês aprenderam já no sexto ano. Então, quando eu copio aqui, o valor absoluto o valor absoluto é justamente todos os valores, só que sem um sinal negativo. É o conceito de física de distância, sem observar o sentido, tá bom? E aí todos esses valores ficaram positivos. Agora sim, eu vou copiar, vou colar aqui, vou copiar e vou colar. Copiar, Ctrl C, Ctrl V, se ele copiar e colar. Pronto. Agora, sim. Esse 0 aqui a gente já entendeu qual era o problema dele.
por isso que todos deram 0, tá bom? Vou até apagar. E aí eu vou calcular essa média daqui, ó. Só deu 0. A distância de todos é 0, né? Vou colocar de verdinho agora. E vou colocar aqui de verdinho também o que significa DMS, desvio médio simples, tá bom? Calcular o desvio médio simples aqui, desvio médio simples aqui, aqui e aqui. Percebam o seguinte, vou dar um zoom aqui para menos. Desvio médio simples da primeira série, que todos são iguais a 10, não existe diferença entre os termos e a série, deu desvio médio simples 0. Não houve variação. Bom? A média deu 10, mas o desvio médio simples daqui deu 2. A média deu 10, mas aqui o desvio médio simples deu 3. É como se cada termo tivesse somente distante, em média, 3 pontos. 3 para mais ou 3 para menos, 3 pontos. Desvio médio simples dessa série é 16,2, porque ó, todo mundo era 1. E aqui é 91. Por isso que deu um desvio médio simples tão alto. Percebam que aqui não teve uma variação tão grande, só um termo que disparou ali, né? Mesmo assim, ele disparou demais. E aqui, ó, a gente tem uma variação muito grande, de 3 a 32. Mas pode perceber que aqui existe uma média. Isso também provoca que a gente tenha ali uma coisa mais tranquila. Por isso que o desvio médio simples deu 5, não deu tão distante. Qual a maior dispersão que a gente tem aqui? A maior dispersão é aqui, ó, nessa quarta série. Tá bom? Depois nessa terceira, depois na segunda e a primeira nem tem dispersão, na verdade, né? Então, esse aqui é a ideia de desvio médio simples. O que é que a gente calcula, então, na variância e no desvio padrão, que a gente vai ver semana que vem? A variância, ela é exatamente o mesmo conceito de desvio médio simples. A gente vai ver o quanto está distante ali da média. Só que aqui eu precisei calcular o valor absoluto, que a gente também escreve em forma de módulo, né? Então, eu tive que pensar que é um valor absoluto. Na variância, o que é que a gente faz, então? A gente pula essa etapa de outra forma. Em vez de pensar no valor absoluto daquele número, a gente pensa ele como um quadrado, como uma potência quadrada. Por que como um quadrado? Porque quando a gente pega qualquer número, seja ele positivo ou negativo, e eleva ao quadrado, a gente vai ter sempre um número positivo. Então, a forma de driblar esses números indesejados aqui, que estão negativos, né? E a gente dribla ele. Ó, eu posso pensar como número absoluto, ou posso pensar como potência. E aí a gente vai calcular as potências desse número. Basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Igual esse vezes esse. Ou ao quadrado, que é só botar o chapeuzinho 2, né? E complexo 2. Ele vai calcular, ó. Mesmo sendo um número negativo, ele vai calcular e vai ficar sempre positivo. Tá bom? Só que aí, na variância, o que é que vai acontecer? Tá aqui amarelinho, botar aqui amarelinho também. Aqui é a variância. Só que a interpretação geométrica é do quadrado, né? É de área, né? Quadrado, a gente já pensa em área. Então, o conceito disso aqui é um conceito de variância que remete à área, tá bom? O desvio padrão, ele vai se basear nesse número da variância, só que ele vai calcular somente a raiz quadrada. Vai calcular a raiz quadrada e a gente chega no desvio padrão. O desvio padrão é que a gente vai ser super útil para a gente utilizar no gráfico do desvio padrão, e a gente vai perceber que, independente, olhando para a série e vendo ali a posição, a gente percebe que a maioria das séries elas têm uma concentração, que é um gráfico que faz uma curva assim, né? E aí a gente consegue ver
pelo desvio padrão ali, como é que está a margem de erro, por exemplo, tá certo? Então, esse é o conceito de variância que eu vou retomar na próxima semana. Para a gente, até o desvio médio simples hoje já está de bom tamanho, até porque eu falei demais, mais de 1 hora aqui falando, enfim. Mas percebam que são dados, né, o que é mais importante? A gente saber calcular, saber reconhecer a moda e a mediana, saber calcular a média, seja ela aritmética simples ou ela ponderada, né? A ponderada, ela é totalmente útil quando a gente tem uma distribuição de frequência, ela é essencial quando a gente tem uma distribuição de frequência. E como é que a gente usa isso? A fragilidade do conceito média, apesar da gente usar tanto, mas é um conceito frágil que a gente precisa ter outras formas de medida, como o desvio médio simples, a variância e o desvio padrão. Só existe até aí? Não, existem outras medidas de dispersão. Menos utilizadas, né? Mas existem outras. E aí, na medida do possível, a gente vai pelo menos citar aqui quais são elas, os percentis, os quartis, enfim, né? E todos esses valores. Com isso aqui, a gente consegue responder bem as questões que estão propostas no formulário de hoje, que não é um formulário complexo. Da semana passada, eu não tinha liberado o formulário. Peço para que vocês atentem, vejam que tem 2 exercícios. Eles estão programados para entrega até 5 de julho, tá bom? Que é a primeira segunda-feira de julho. Vejam a questão desse tempo para poder entregar as atividades, porque já está perto, está faltando menos de um mês para poder repassar a disciplina para o professor Fernando, né? A ideia é que a gente consiga ver a parte numérica, né? O quanto antes. Coloque isso no trabalho, o trabalho não vai ser nada demais, vai ser um trabalho simples, vocês vão pegar os dados, vão tratar eles da forma como a gente está tratando agora, né? Vou colocar gráficos, enfim, e que quando passar para o professor Fernando, vocês vejam um pouquinho da parte numérica ainda, mas vejam mais a aplicação disso, né? Pelo menos é a tentativa do que a gente está fazendo. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida vocês podem tirar pelo WhatsApp também. Se tinha alguma mensagem anterior, eu peço para que vocês mandem, porque houve uma formatação na verdade, o celular meu, a tela foi para o espaço. Eu estou com outro provisório ainda, que eu tive que fazer um ajuste, mas o backup foi o backup de segunda-feira, que é sempre às segundas-feiras. Foi o backup da semana passada e, tipo, se tinha alguma mensagem dessa semana, eu não consigo ver nada, tá bem frágil, tá bom? Aí vocês tiram a dúvida. E, Fabrício, tem alguma pergunta? Fabrício que está online aqui durante a aula. Você não pode tirar depois, tudo ok? Então, um abraço para você, Fabrício, um abraço para todos os da turma. E até segunda-feira próxima, terça-feira próxima, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.